Eu coloquei esse exemplo dessa outra molécula para que a gente pudesse nomear, para a gente ir praticando um pouquinho. E aí, como é que eu tenho? Eu tenho na minha cadeia principal, tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, tá certo? Eu tenho 5 carbonos na minha cadeia principal, 1, 2, 3, 4, 5. E aí, como vocês podem ver, eu tenho 3 ramificações, tá bom? Eu tenho 2, com uma sozinha, 3. Eu tenho essas duas aqui, tá certo? Que estão no mesmo carbono, e essa terceira aqui. Galera, aqui a gente também tem duas possibilidades de começar a contagem da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Como é que eu vou fazer? A gente vai seguir aquela regra de prioridade, função orgânica, ligação dupla, ligação tripla e substituinte. Como eu não tenho nenhuma função orgânica, nenhuma ligação dupla, nenhuma ligação tripla, eu só tenho um substituinte, eu só tenho ramificação. E agora, se eu começasse aqui, ó, da esquerda para a direita, eu teria 1, 2, 3, 4. Eu teria ramificação no número 2 e ramificação no carbono de número 4. E se eu começasse da direita para a esquerda, eu teria a mesma coisa, ó, 1, 2, eu teria ramificação no carbono de número 2, 3, 4. E teria ramificação no carbono de número 4. Qual é o certo, professor, em caso de empate? Não sei se vocês estão percebendo, essa molécula não é uma molécula simétrica. Por quê? Porque aqui no meu carbono, nesse meu carbono em específico, tá bom? Eu tenho duas ramificações. Então, como eu tenho duas ramificações, eu preciso começar da esquerda para a direita. Até porque, lembra daquele bisuzinho que eu dei para vocês, que tem que ser a soma, o menor índice da soma das ramificações? Ficaria aqui, ó, ficaria 2, 3, 4 e 4. Ficaria 2 mais 4, mais 4, daria 10, né? E se eu começasse da esquerda para a direita, ficaria 2 mais 2 mais 4, bom, seria 8. Ou seja, é preciso que eu comece a enumerar da esquerda para a direita. Então fica 1, 2, 3, 4, 5, tá bom? É um pente, met, et, prop, but, pente. A minha cadeia principal tem 5 carbonos. Eu tenho uma ramificação metil aqui, outra ramificação metil aqui e outra ramificação metil aqui. Só lembrando para vocês, pessoal, a gente está fazendo a representação de uma cadeia orgânica através de traços, tá bom? Cada extremidade e cada vértice, cada extremidade, cada pontinha, cada ponto, cada quina é um carbono. Então eu tenho um carbono aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Tem um carbono aqui, tem um carbono aqui, tem um carbono aqui. Então, cada extremidade, cada ponto é um carbono. Lembre-se, o carbono ele é tetravalente. Olha os postulados de Kekulé. Se ele é tetravalente, isso significa dizer que eu tenho hidrogênios. Apesar de que os hidrogênios não aparecem, eles estão aí presentes. Então, eles vão completar essa tetravalência. Então, quando eu vou desenhar moléculas orgânicas, fica muito mais fácil eu representar através de traços do que eu estar escrevendo propriamente dito o símbolo carbono e o símbolo do hidrogênio, entendeu? Então, assim fica muito mais fácil. É necessário de que vocês retornem um pouquinho. Quem não compreendeu essa representação, volte um pouquinho e tente dar uma estudadazinha. Qualquer coisa me procure que a gente resolve aí, tá bom? Mas dando continuidade. Então eu começo da esquerda para a direita. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho metil aqui, tenho metil aqui e tenho metil aqui. Ou seja, eu tenho 3 ramificações do tipo metil, um carbono. Onde é que eu tenho? Eu tenho no carbono de número 2 e tenho no carbono de número 4. Então eu escrevo 2,2, eu preciso repetir. Se repete no mesmo carbono, eu preciso repetir o índice. Fica 2,4. Lembrando, toda vida que repete eu preciso colocar di e tri. Então, se eu tenho 3 metis, fica 2,2,4 tri metil, bom, hífen 2,2,4 trimetil met, et, prop, but, pente. A gente está indo para a cadeia principal agora.
pente, tá certo? Ele é um alcano, alceno, alcino. Ele é um alcano porque só tem ligações simples. Então fica 2,2,4 trimetilpentano. Bom, para nossa próxima moléculazinha, que ela é um pouco legalzinha. E aí, pessoal, se assustaram? Galera, ela só é feinha, mas ela é tranquilinha igual as outras. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai tentar achar a cadeia principal. Lembrando, a cadeia principal é a maior cadeia possível. Bora fazer aqui algumas possibilidades. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Guarda aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos. Essa já ganhou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bora ver se tem uma possibilidade acima de 10 ou igual a 10 que empate, para que a gente possa ver se a gente consegue desempatar. Bora ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não. Tanto faz, ó. Posso começar por aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se eu começar tanto por esse carbono que o cursor está em cima, ou por esse carbono que o cursor está em cima, vai dar a mesma coisa, ó. Tá vendo? É tanto que a distância desse rapaz para esse aqui, ó, é a mesma, tá bom? Só um carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não. Então, a minha cadeia principal aqui nessa molécula, ela tem 10 carbonos, tá bom? Quais são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Achamos a cadeia principal, tá bom? Só um detalhe. No caso aqui, a cadeia principal é a que tem o maior número de carbonos possíveis, porque não tem funções orgânicas, não tem ligações duplas e não tem ligações triplas. Então, prevalece a regra de maior número de carbonos na cadeia principal, tá bom? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Galera, a enumeração segue aquelas mesmas regrinhas. Se eu começasse a numerar... Queria que meu cursor aparecesse. Pronto. Se eu começasse a numerar 1, 2, 3, 4, a minha primeira ramificação estaria no carbono número 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ou seja, índices muito distantes. Então, vou começar por aqui mesmo. Ó. Carbono de número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, comecem a enumerar desse carbono, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá bom? Comece a enumerar a partir desse carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos na minha cadeia principal. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou identificar os substituintes. Eu vou identificar as ramificações. Eu tenho essa ramificação aqui, que é muito comum a nós, que é o metil. Essa outra ramificação aqui, que também é muito comum a nós, que também é o metil. Nós temos aqui, ó, tá vendo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essa ramificação aqui, ó, é o etil. Eu tenho 2 carbonos, etil, tá bom? Et de 2 carbonos, il, para dizer que é uma ramificação. E aqui nós temos, ó, no carbono de número 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No carbono de número 6, nós temos 1, 2, 3. Prop, né? Só que vocês estão vendo essa orientação. Isso daqui, pessoal, toda vida que aparecer desse jeitinho aqui, é um isopropil. Então, muito cuidado com as variações, tanto do isopropil quanto para as ramificações que tem 4 carbonos. Nós temos butil, sec-butil, terc-butil e isobutil. Então, fique muito atento em relação a essas variações, tá bom?
Então, voltando aqui, nós temos o isopropil no carbono de número 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora, como é que a gente vai fazer? Da mesma forma que a gente tem feito. Aí sim, só relembrando, ó, nós iremos colocar as ramificações em ordem alfabética. Em ordem alfabética, não é pelos índices. Eu tenho... Nessa ramificação aqui, ó, eu tenho um etil, a letra E. Aqui eu tenho um isopropil, letra I. E aqui eu tenho metil e metil, M. Então, A, B, C, D, E. Primeiro eu vou colocar o etil. Segundo eu vou colocar o isopropil. E aí, então, vou colocar os metis. Então, meu, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, meu etil está no carbono de número 7. Então, fica 7... etil hífen. Depois eu vou colocar quem? Eu vou colocar o meu isopropil. Ele está em que carbono? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está no carbono de número 6. Então fica 6 isopropil hífen. E aí sim, agora eu vou para 1, 2 e 3. 1, 2, 3. Então no carbono de número 2 e número 3 eu tenho metil. Então fica 2,3 dimetil. Acabaram as minhas ramificações. Eu vou para quem? Para minha cadeia principal. A minha cadeia principal eu tenho met, et, prop, but, pent, ex, ept, oct, non, dec. Eu tenho 10 carbonos. Como ele é um alcano, então fica decano. Tá bom? Facinho, né? Essa molécula, ela só é grande, um pouquinho assustadora no começo, mas vocês viram que nada de muito não, nada que assuste ninguém não. Galera, para compostos aromáticos, como é que a gente vai fazer? No caso aí, ó, esses meus exemplos, esses meus compostos aromáticos, todos eles são a cadeia principal. Então eu tenho, e só lembrando, eu posso representar isso daqui dessa formulazinha com ciclo, tá bom? Então, quando tá assim, com as ligações duplas, ou quando tá assim, com ciclozinho, é a mesma coisa. Isso significa que eu tenho ligações duplas conjugadas. O que são ligações duplas conjugadas? É quando eu tenho uma ligação dupla, uma ligação simples, ligação dupla, uma ligação simples, uma ligação dupla, uma ligação simples. Aqui dentro eu também tenho essas conjugações, como é ligação dupla, ligação simples, ligação dupla, ligação simples, ligação dupla, ligação simples. Teve uma vez que caiu no Enem, eu acho que foi do ano passado ou foi do ano atrasado, perguntando justamente sobre isso. Como era a pergunta, né? Como era a questão mais ou menos? Ele dava pra gente uma série de moléculas orgânicas, inclusive uma delas era o beta-caroteno, que é o pigmento de cenoura, de girimum. E o beta-caroteno, quando a gente absorve ele, a gente quebra ele bem no meio e ele vira 2 moléculas de vitamina A. E eu acho que no enunciado até falava um pouco sobre a vitamina A e tal, o beta-caroteno. E aí o que acontece? Ele perguntava o que as moléculas elas possuíam em comum. Só que a pergunta ela não era só em relação a essa comunhão, né? O que eles tinham de comum, eles perguntavam o que eles tinham de comum e o que fazia com que desse a cor parecida, né? A pigmentação. E a resposta, o item correto era justamente as conjugações. O que são conjugações? Conjugações é quando eu tenho ligação simples, ligação dupla, ligação simples, ligação dupla, ligação simples, ligação dupla, ligação simples, ligação dupla. Essa questão ela foi meio show do milhão, sabe? Até porque os outros itens eles traziam também características que eram comuns às outras moléculas. Por exemplo, as outras moléculas também tinham carbonos terciários, as outras moléculas também tinham insaturações. Então, eu quero que vocês, né, nesse período de quarentena, também tentem ler alguns artigos,
científicos, algumas revistas científicas, entendeu? Tentem ler realmente sobre ciência, porque pode ter aquela questão que é bem específica. Aí sim, essa questão que é bem específica vai fazer a diferença na hora do somatório dos pontos pelo TRI, tá bom? Vocês acertem as fáceis, as médias e essas específicas, que parece ser uma questão fácil, mas não é. Mas voltando aqui, galera, a gente tem em compostos aromáticos, tá bom? A gente tem o nosso amigo aqui, ó, benzeno. Tá bom? Ele sozinho aqui é o benzeno. E aí como é que a gente vai fazer para nomeá-los, tá bom? Aqui eu tenho ele como se fosse minha cadeia principal. Então eu vou começar a enumerar também, tá bom? Pela função orgânica. Como eu não tenho função orgânica, eu tenho ligação dupla, mas eu tenho ligação dupla em todos os carbonos, tá bom? Então é igual. E o que é que vai desempatar aí vai ser as ramificações. Eu tenho ramificação tanto nesse carbono aqui como nesse carbono. Então eu vou começar a numerar 1 e 2, tá bom? Ou 1 e 2. Como o substituinte, ou seja, a ramificação é a mesma, eu posso tanto começar por esse carbono, como eu posso começar por esse outro carbono. Então fica 1 e 2 ou 1 e 2. Como é que ficaria o nome desse rapaz? Ficaria 1,2 dimetil, tá bom? Metil, 1,2 dimetil benzeno. Tá bom? O nome desse primeiro composto aqui é 1,2 dimetil benzeno. Já desse rapaz aqui, ó, como é que eu faço? Eu vou enumerar, ó, 1, 2, 3 ou 1, 2, 3. Eu jamais posso numerar 1, 2, 3, 4, 5. Não existe. Fica 1, 2, 3 ou 1, 2, 3. Eu jamais vou poder vir por aqui. Por quê? Porque a gente viu que toda vida que a gente vai enumerar tem que ser os menores índices possíveis. Então qual é o sentido de eu começar por aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5? Não, nenhum. Sempre tem que ter os menores índices. Aqui ficaria 1, 2, 3, ou seja, 1,3 dimetil, porque é o mesmo. Se fosse compostos diferentes, eu seguiria a ordem alfabética e não escreveria juntos, tá bom? Como a gente fez no composto passado aberto. Então ficaria 1,3 dimetil benzeno. E esse meu quarto rapaz aqui também é o benzeno. Eu tenho no carbono de número 1, 2, 3, 4. Aí sim, ó, olha como essa molécula é bem simétricazinha. 1, 2, 3, 4. Então poderia começar tanto por cima quanto por baixo. A mesma coisa em referência a esse carbono aqui, ó. Também poderia começar tanto por cima, ó, 1, 2, 3, 4, quanto por baixo. 1, 2, 3, 4. Bom, então seria 1,4 dimetil, certo? Dimetil benzeno. Galera, eu escolhi só essas moléculas, foi por acaso não. Foi para relembrar para vocês sobre orientações. Eu tenho uma orientação orto, toda vida que for 1,2 é a orientação orto, 1,2 orientação orto, gravem isso. 1,2 orientação orto. Toda vida que eu tiver 1,3 orientação meta, 1,3 orientação meta e 1,4 orientação para. 1,2 orientação orto, 1,3 orientação meta e 1,4 orientação para. Então, eu posso escrever, ó, esse rapaz aqui como orto, só o ozinho, orto dimetil benzeno. Esse rapaz aqui, meta, né? M dimetil benzeno e Pzinho de para, P dimetil benzeno. Então, orientações orto, meta e para. Não esqueçam disso, é muito importante. Galera, esse nosso amigo aqui, ele é o naftaleno. Toda vida que o naftaleno ele for uma ramificação ou um substituinte, eu vou chamá-lo de naftil. Naftaleno eu chamo ele de naftil. Características importantes.
eu posso ter esse carbono substituído, esse carbono substituído, esse carbono substituído, esse carbono substituído, esse carbono pode ser substituído. O que é que pode ser substituído quando eu falo dessa substituição? Só esses carbonos que eu estou apontando aqui com o cursorzinho, eles possuem hidrogênio. Se vocês levassem em consideração, um carbono aqui, 1, 2, 3 ligações, ou seja, tem um hidrogênio para cá para cima, tem um outro hidrogênio para cá, tem 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 outro hidrogênio para cá e tem outro hidrogênio para cá, tá bom? Esse meu carbono e esse meu carbono, ele não pode ser, no caso o hidrogênio não pode ser substituído. Por quê? Porque ele já está, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tanto esse carbono quanto esse carbono, eles já estão fazendo as 4 ligações com propriamente carbono, então eles não possuem hidrogênios. O que eu quero falar dessa molécula aqui, pessoal, também é a orientação. Ele vai ter uma orientação também, um naftaleno ou naftil, no caso de quando ele for uma ramificação. Eu posso ter, quando eu tiver nesse carbono, tá bom? Nesse carbono de baixo e nesse outro carbono, tá bom? Eu vou ter a orientação alfa. Quando eu tiver nesse carbono ou nesse carbono, eu vou ter a orientação beta, tá bom? A orientação alfa e orientação beta, tá bom? Orientação alfa e orientação beta. E aí, retomando aqui, pessoal, esse rapaz aqui, por exemplo, o meu CH3, o meu metil, ele está em que carbono? Ele está no carbono da orientação alfa. Então, eu escreveria a nomenclatura dele: alfa metil naftaleno. Alfa metil naftaleno. Ou, aí sim, é importante anotar, segundo aí o PAC, a gente começa a enumerar o naftaleno. Deixa eu voltar aqui. A gente começa a enumerar o naftaleno a partir desse carbono aqui, No naftaleno, esse carbono aqui é o carbono de número 1, carbono de número 2, carbono de número 3, carbono de número 4, carbono de número 5, carbono de número 6, carbono de número 7, carbono de número 8. Então, esse aqui, é o carbono de número 1. Então, eu posso escrever alfa-metil naftaleno ou 1-metil naftaleno, tá bom? Pessoal, essa foi nossa aulinha de nomenclatura. Já a gente retorna com a próxima aulazinha, que vai ser o capítulo 7. Valeu!